Olha, já é o Dia Mundial de Combate ao Câncer e chama a atenção a necessidade do diagnóstico precoce. É a mais importante arma no combate à doença e é por isso que estamos aqui com o médico oncologista da MedRádios, Dr. Rafael Torquata, que eu agradeço, viu, doutor, por estar conosco. Um bom dia. Elias, bom dia, sempre um prazer estar aqui, ainda mais de sede nova, viu? Parabéns pela casa, muito bela. Bem, doutor, todo mundo, a gente já fala em câncer com todas as letras, passamos, parece-me, daquele momento que falava de CA, de tão temeroso e temerosa que era a doença. Mas o que é que a gente vem a chamar de câncer? Muitas vezes a pessoa diz, olha, você tem um tumor. Ter um tumor é ter um câncer? Depende, não, câncer é todo tumor maligno, né? Então é diferente do tumor benigno, né? Então, câncer é toda célula que entra em divisão celular descontrolada e que tem a capacidade, né, na sequência de emitir metástases. Esse é o conceito de câncer como um tumor maligno, né, que se eventualmente a gente não controlar no primeiro momento, essa doença invariavelmente ela vai seguir o seu crescimento, o seu curso e vai culminar com a geração de metástases. Agora, doutor, o fato do meu pai, minha mãe ter tido câncer, significa dizer que eu vou ter também? Não necessariamente, né? Isso a gente está bem claro isso aí. Eu vou votar aquela sua colocação, Elisa, em relação a questão coloquial do câncer na atualidade. Eu acho que toda família tem um paciente querido, um ente querido com câncer, né? Ou teve. Então, o lado, digamos, bom disso é que a gente, como sociedade, a gente se adaptou, a gente tolera isso, né? E eu acho que a nossa lida no cotidiano é cada vez melhor. Infelizmente, essa doença ela caminha para ser a principal causa de morte no mundo e no Brasil. A gente acha que isso vai acontecer entre 2030 e 2035. Então, a mensagem que fica hoje como é uma doença bastante prevenível, é aumentar as capacidades e as habilidades, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista de organização social e política do país, para fazer o enfrentamento a essa epidemia que vai chegar. Olha só, gente, é importante essa sua colocação, doutor, porque muita gente deve estar dizendo assim, mas por que é que se tem câncer? Nós já avançamos tanto. Do ponto de vista, é o quê? É a alimentação, é o meio ambiente, é o sol que está mais quente, não é o fato de ter tido lá atrás, então as outras gerações, praticamente todo mundo vai ter câncer. Por que isso, doutor? Perfeita. Aliás, colocação, viu? Você sempre faz colocações brilhantes. Existe o lado bom disso tudo, né? Porque a população mundial ganhou muita expectativa de vida nos últimos 50 anos. Né? Você tem ideia, um coreano médio, há 50 anos atrás, vivia 40 anos. Um brasileiro quase isso, né? 50. E essa população ganhou em menos de um século, ganhou mais de 50 anos de expectativa de vida. E aí entra um conceito aqui, físico-químico, que a gente chama de entropia, né? Com o tempo, né, qualquer reação, qualquer equipamento mecânico, ele perde aquela harmonia, né? Então essa entropia ela vai diminuindo e vai começando a aparecer problemas. Não à toa, né, a maior incidência de diagnóstico de câncer é na faixa a partir de 65 anos. É na faixa que o organismo começa a se cansar, né, e o sistema imune não consegue detectar algumas situações de divisão celular incontrolável, e aí há uma tendência maior a ter o diagnóstico de câncer. Então, o primeiro ponto, indo direto à sua pergunta, é a idade, né? Então, quanto maior a idade, digamos assim, é o maior fator de risco, maior a probabilidade da gente lidar com o diagnóstico de câncer. E o segundo é a maneira como as facilidades da vida atual, né? Então, a gente... um dia desse eu estava vendo no Instagram uma coisa que chama muita atenção, né? Um filme de Nova York, né? Na década de 1910, né? Um filme ali em alguma grande avenida de Nova York, e um filme hoje, né? Então a população totalmente, você não via literalmente ninguém no sobrepeso, nem no sobrepeso, todo mundo em IMC adequado, né? E hoje é o contrário, né? Então, não à toa, o ganho de IMC, né? A população ela está mais gorda, ela está mais sedentária,
E, obviamente, situações que você tem sobrepeso e obesidade são situações que você tem um padrão inflamatório maior e, por consequente, uma probabilidade maior de ter um diagnóstico de câncer. Bom, não surtiu muito efeito estarmos com as informações necessárias para que a gente dificultasse lá a vida fácil do câncer. Mesmo com todas as informações, a gente tem aumentado o peso, o sobrepeso, cada vez mais cedo no curso da vida. E cada vez menos a gente faz menos, do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico, a gente não tem feito muito bem. E isso tudo vai dando essas contribuições todas. Daí o porquê a medicina tem falado muito em diagnóstico precoce. Mas que bicho é esse, doutor? É realizar a prevenção devida, e sempre a gente fala em prevenção devida, né? A gente está falando em exames de baixo custo, né? E onde a gente consegue curar, na grande maioria das vezes, essa situação, e com pequenos gastos quando a gente compara frente a tratamentos oncológicos mais complexos, né? Então, você ter ideia, se a gente fizer uma prevenção oncológica focada, né, a gente consegue evitar até 50% a 60% dos diagnósticos de câncer. Que eu fico aqui imaginando, doutor, alguns protocolos, eu não quero dizer que estão equivocados de jeito nenhum, quem sou eu? Mas a velocidade da humanidade parece ser tamanha que se disser vá aos 40, é melhor ir aos 30, não, doutor? Quem vai aos 30 perde alguma coisa? Isso já está acontecendo agora, essa colocação é fantástica. Exemplo, a colonoscopia a gente achava que fazer aos 50 anos era melhor, né? E já era uma idade que a gente não achava tão, assim, uma idade jovem, né? Mas de 15 anos, 20 anos para cá, está havendo uma epidemia de pacientes com câncer de intestino nos nossos consultórios. Não é só no primeiro mundo, é aqui também. Então, invariável assim, a gente se depara com pacientes de 37, 39, 43, 45 anos, né? Esse aumento de incidência de câncer de intestino foi tão fora da curva em relação aos outros cânceres, que realmente a gente precisou puxar a barra da colonoscopia para os 45 anos, né? É óbvio que isso não acontece em todos os cânceres, mas há uma tendência de certos cânceres a gente baixar essa barra da prevenção para cada vez mais cedo. É óbvio que também que com o passar do tempo e com novas tecnologias que estão surgindo, vão criar verdadeiras disrupções na maneira como a gente faz prevenção. Exemplo, vou dar um exemplo. Meu pai deve ter 71, 72 anos, é atlético, né? Mas ele se recusava a fazer colonoscopia por pura ignorância, né? Por ignorância. Então, fez agora, no ano passado, né? Então, nessa população, em muito pouco tempo, eu diria que no máximo 1 ano, nós vamos ter sequenciamentos genéticos extremamente poderosos pelo sangue, né? Que vão nos dar um diagnóstico de câncer de intestino inicial com especificidade de até 99%. Ou seja, virtualmente isso é como se fosse uma colonoscopia, né? E o custo desse exame, né, atualmente, $280. Né? Então, assim, tem N outros exemplos aqui que a gente pode colocar em contexto, mas, obviamente, essas tecnologias chegando, né, na prática clínica dos nossos consultórios, sabidamente vão curar muitos pacientes. E é isso que a gente espera para poder facilitar a nossa vida. Bom, e cura é o que a gente vai falar a partir de agora, porque nós fizemos o diagnóstico. E vamos imaginar que a gente fez porque a gente tem rotina médica, nós fazemos exames periodicamente durante o período que é necessário e a gente descobriu precocemente, doutor. Isso no passado, o sujeito já perdia a namorada, a mulher acreditava e os filhos, que já deveria começar a partilha, esse tipo de coisa era algo, de fato, uma sentença capital para quem... Hoje a gente pode imaginar que é diferente? Totalmente diferente, né? O número grosseiro de cura hoje, vamos supor, nos Estados Unidos, tá? É de 80% em tumores em estágio inicial. Tem estágio 1, 2 até 3, tá? E quando a gente pega serviços de referência, esse índice de cura vai até 92%, 95%,
tá? De maneira geral, a gente consegue fazer isso, assim, digamos assim, em bons serviços privados aqui no Brasil, oferecer uma cura entre 85% a 90%. O que é um número, assim, realmente assim, fora da curva quando a gente compara com números de 20 anos atrás, né? E não é só oferecer a cura, é oferecer a cura com uma fantástica experiência terapêutica. Ou seja, é você curar o paciente e manter todas as funções que aquele paciente tinha outrora, né? Então, ele vai continuar economicamente ativo, ele vai continuar com as funções orgânicas dele preservadas, né? Então, hoje a gente não está na era da personalização, a gente está na era da ultra personalização, né? Literalmente, cada caso é um caso, cada câncer é um câncer e cada organismo é um organismo. E hoje a tomada de decisão hoje na oncologia é feita de maneira realmente ultra personalizada. Olha só que coisa maravilhosa. Tem muita gente que se pergunta, doutor, por que a queda do cabelo? O que é que acontece que alguém já vê a queda do cabelo e diz, olha, que ele está passando por um tratamento de câncer? Veja, a queda do cabelo acontece porque nós ainda precisamos usar alguns tipos de quimioterapia que, infelizmente, incorrem em queda capilar. Tá? A tendência é que daqui para frente, aliás, já está acontecendo, a gente já está desmamando vários protocolos com esse tipo de quimioterapia no sentido de melhorar os níveis de cura e melhorar a experiência terapêutica, né? Eu diria que o grande câncer, o câncer final que a gente espera melhorar essa experiência, seja câncer de mama, porque a gente ainda precisa usar esse tipo de quimioterapia que gera queda de cabelo e, infelizmente, é o principal câncer na mulher, tá? Mas eu diria que, assim, eu ouso dizer aqui que talvez em 3 a 5 anos a necessidade de usar quimioterapia que incorra em queda capilar vai diminuir bastante e vai melhorar muito a experiência dessas mulheres. Atualmente, o que é que nós fazemos? Nós calibramos a expectativa das pacientes, nós comunicamos o que eventualmente vem acontecer no tratamento e existe a possibilidade de mitigar essa perda capilar com alguns tipos de toucas capilares, né? São importadas, que resfriam o couro cabeludo e ou neutralizam, diminuem bastante essa queda do cabelo, a depender do protocolo que nós usamos. Não são em todos, são em alguns protocolos. Tá? Então, isso já é uma maneira da gente atenuar esse tipo de sintoma, essa péssima experiência que ainda acontece na oncologia, sim. Tá? Mas eu diria que a revolução final desse sintoma terrível que a gente tem no nosso dia a dia é melhorando o arsenal terapêutico. E eu acho que em breve vai acontecer isso. Bem, mito ou verdade? Radioterapia prejudica os órgãos sadios? Prejudica quando a gente tinha aquelas tecnologias antigas, né, que realmente demandavam, digamos assim, planejamentos menos complexos e a gente tinha, assim, uma certa toxicidade em tecidos periféricos, em tecidos próximos saudáveis, né? O nível de tecnologia hoje que a gente tem na radioterapia, eu posso dizer, no serviço onde a gente atua, é o mesmo nível de tecnologia que a gente tem hoje no maior hospital de câncer dos Estados Unidos, no MD Anderson. Exatamente lá na Medrado, esse mesmo. Exatamente a mesma máquina, né? E isso, assim, graças a Deus, está virando um padrão no mundo, em bons centros, em capitais, né? Brasil, Estados Unidos, né? Então, hoje, assim, o nível de toxicidade, eu diria que eu nunca vi um percentual tão baixo, né? Eu realmente vejo muito pouco efeito colateral com radioterapia hoje, né? E hoje a gente consegue fazer radioterapias extremamente complexas que a gente chama de radiocirurgias, né? E da sua efetividade, doutor, da radioterapia? Ela continua ampliou a sua capacidade de resolutividade? Exatamente, ela continua aumentando, digamos assim, o armamentário de indicações, né? O leque de indicações e a potência da radioterapia com segurança. Porque o que é radioterapia? Bem, eu sou oncologista, mas eu posso aqui dar pitaco aqui em relação à tomada da rádio. É você acelerar fótons, elétrons, e oferecer e dar um tiro de energia naquele tumor, naquela posição. Então, quanto mais energia você oferece com mais segurança,
digamos assim, mais efetivo esse tratamento. E hoje a gente consegue fazer isso oferecendo radiocirurgia, né? Que são doses ablativas, doses com muita energia, né? E de maneira que assim, a gente consegue ser efetivo e oferecer esse tratamento com segurança. Imagine que a gente consegue fazer radiocirurgia no cérebro, extremamente complexa, com margem de erro de 0 milímetros, ou de 0,5 milímetros. É virtualmente perfeito uma radiocirurgia no cérebro. A gente ainda permite assim, um erro de 1 milímetro no corpo, 1 a 1,5 milímetro no corpo. Mas o termo radiocirurgia é um termo muito, digamos assim, popular, mas na verdade é radioterapia estereotáxica, né? Então, era uma coisa que, assim, no meu tempo, assim, há 10, 15 anos atrás, ficou em São Paulo por um tempo ainda, em 2 ou 3 serviços, mas hoje, graças a Deus, eu acho que toda a capital brasileira, a maioria das capitais brasileiras tem um equipamento adequado de radioterapia que faça radiocirurgia. Se a gente pudesse sintetizar o serviço que é ofertado pela Mediradios aqui no estado para o câncer, a gente consegue atingir o círculo, fechar o círculo da doença? Eu diria que nenhum serviço do mundo, né, vai conseguir oferecer 100%, né, porque a quantidade de tecnologia que a gente absorve hoje na oncologia é uma coisa assim absurda. Então toda semana a gente tem novos medicamentos, a gente tem novas tecnologias, né, e o nosso foco é tentar absorver isso de maneira mais rápida. Mas eu diria que o grande objetivo nosso no começo era ter um padrão de excelência como serviço de oncologia, um serviço privado, né, muito dedicado, com um ecossistema que demandasse a grande maioria dos procedimentos que o paciente precisasse, né, e que aquele padrão de viagens, né, de TAM e GOL que os pacientes faziam para São Paulo, a gente ia abrandar. Eu diria que esse grande objetivo nós conseguimos com um grande louvor, né, e a gente realmente não para no sentido de oferecer, de aumentar o nível de complexidade que a gente oferece no nosso serviço. Exemplo, vou dar um exemplo, mais ou menos umas 3 semanas atrás. A gente está falando de novas ferramentas aqui para disponibilizar para a sociedade que talvez só 1 ou 2 serviços do Norte e Nordeste tenham, né? E a gente consegue, implementar essas novas tecnologias, no caso é um rádio isótopo chamado I390, e rapidamente disponibilizar, e isso para a população significa muita coisa, porque são tratamentos caros que demandam viagens para São Paulo, demandam desgaste familiar, e o nosso intuito é realmente oferecer tecnologia para, digamos assim, dar conforto à sociedade. Muito bem. Dr. Rafael Torquato, conforto é o que a gente quer. Muito obrigado. Excelente semana. Elias, excelente semana, parabéns e até a próxima.